Redmi Note 11 foi lançado no início de 2022 como substituto do super queridinho Redmi Note 10. Mas será que ele ainda vale a pena mesmo? Agora depois de 6 meses desde o seu lançamento? Bom, a tela do Redmi Note 11 teve certos upgrades muito bem-vindos, né? A boa tela Super AMOLED de alta resolução com som estéreo muito bom agora recebeu atualização de tela de 90 Hz, algo muito bem-vindo e que faz muita diferença, principalmente no dia a dia. Entrar e sair de aplicativos do cotidiano, esse tipo de coisa, rodar na internet, no navegador, faz muita diferença os 90 Hz. Passando para o desempenho aqui, a gente teve uma melhoria bem moderada. Saiu o Snapdragon 678 e entra o 680. A diferença em performance é bem pequenininha e acaba parecendo maior do que realmente é, por conta exatamente da tela 90 Hz, que, como eu disse, faz bastante diferença na percepção de desempenho. Enquanto que em games o aparelho vai conseguir sim rodar os jogos sem travamentos, mas não nas qualidades muito altas, né? No Call of Duty Mobile eu tive que rodar na qualidade gráfica baixa para conseguir ter uma taxa de quadros razoável, né? Ali no alta. A grande diferença entre os dois dispositivos, entre os dois processadores, é a arquitetura que ficou bem menor, né? Um processador muito mais avançado nesse sentido, e o que acaba ajudando, obviamente, no consumo energético, né? Assim como no Redmi Note 10 a gente tem versões 4 GB de RAM e 6 GB de RAM, e aí o armazenamento tem versões de 64 e 128. Esse que eu estou testando aqui é o de 4 128. Infelizmente, por conta de ser 4 GB de RAM, o desempenho, né, como eu disse, não impressiona muito. E sim, as versões 6 GB de RAM acabam tendo uma percepção melhor, exatamente pelo multitarefa sendo um pouquinho mais travado nesse aparelho. Por mais que sim, 4 GB de RAM acabam sendo pouco, em relação a alguns competidores, como o A32, eu percebi que ele até tende a manter mais os aplicativos abertos, tende assim ter um desempenho um pouquinho melhor, né, do que o A32 que eu testei um tempo atrás. Passando para as câmeras aqui, novamente uma evolução bem pequena, se é que a gente pode dizer que houve evolução. Na minha experiência eu achei as câmeras até um pouquinho piores, por mais que sim, a resolução da câmera principal tenha aumentado para 50 megapixels, sendo que no restante o aparelho em si é tudo igual, ok? Ou seja, não espere muito nesse quesito de câmeras, ok? A principal é a melhorzinha, mas também não impressiona muito, e as outras muito menos, né? A ultra-wide é muito simples, a macro também, a frontal também. Um grande downgrade que a gente teve entre um aparelho e outro foi a gravação, agora apenas 1080p 30 fps, não mais sendo possível gravar em 4K 60, como era possível antes, né? O que acaba sendo um grande problema, né? Uma coisa que falta em aparelhos simples, e esse aqui contava com isso e agora não conta mais. Passando para a bateria, o telefone não mudou tanto, né? Como eu disse para vocês, e a autonomia de bateria continua sensacional. Obviamente, comparar o meu aparelho, o meu Redmi Note 10 que eu testei e esse aqui seria um pouco injusto, já que esse aparelho aqui tem apenas 3 meses de uso, enquanto o Redmi Note 10 era usado com mais tempo, né? Ou seja, talvez seja mais inteligente se você olhar os testes quando eram novos, por exemplo, pelo todo celular, no qual você vê que os resultados são bem semelhantes. No meu caso, como eu disse, o outro aparelho, o meu Redmi Note 10 era mais antigo, então esse aqui conseguiu mais tempo, ele conseguiu ali por volta de 17 horas de teste, o que é algo muito impressionante mesmo. Mais do que o suficiente para você passar um dia de uso inteiro, intenso, tranquilamente. É um celular que esbanja muito em bateria. No mais, a gente tem também um suporte para carregamento de até 33 watts, carregando mais do que 50% em meia hora, algo muito impressionante mesmo. É um celular que esbanja muito nesse aspecto também. Então na bateria nada vai faltar para você, tem carregamento rápido e além da duração de bateria enorme. Como os extras, o celular não foge muito do padrão do que é esperado do intermediário de entrada como ele é, né? Aqui a gente tem o Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 e o IRDA, né? Aquele infravermelho comum em Xiaomi, né?
Infelizmente, nada de NFC na versão global. A MIUI 13 encontrada nesse aparelho não é das mais recentes, o que acaba me surpreendendo um pouco. O aparelho conta com uma atualização de segurança até que bem recente, até de junho de 2022, mas o Android ainda está no 11, o que é muito atrasado em relação aos competidores, em que todos os outros aparelhos já estão no Android 12, né? Inclusive, pelo que eu pesquisei na internet, o próprio Redmi Note 10 já recebeu o update, sendo que esse aqui ainda está bem atrasado. É para estar começando a receber a atualização, mas no meu aparelho aqui, por enquanto, nada. A Xiaomi sempre teve essa reputação esquisita de atualizações, no qual nem sempre faz muito sentido a ordem no quais elas fazem os updates. E também, esses aparelhos, principalmente da linha Redmi, não tem mais do que uma ou duas grandes updates também. Então não esperem muito nesse quesito, infelizmente. Mas assim, na minha opinião, o que mais atrapalha o aparelho não é nem tanto o Android desatualizado, é sim a falta de otimização da MIUI nesse aparelho. Não é de hoje que a MIUI tem interfaces não muito otimizadas, mas esse aparelho, principalmente em comparação ao Redmi Note 10, tem muitos bugs. Por exemplo, quando o aparelho está conectado com o Bluetooth do carro, a primeira música aparece no visorzinho, mas quando a música passa para uma próxima, simplesmente o nome não aparece mais, ele simplesmente não atualiza o que está escrito, e é só em Xiaomi que eu tenho esse problema, né? Outra coisa é a conexão com a minha Mi Band 4, que era de se esperar, né? Xiaomi com Xiaomi fosse ter uma comunicação melhor do que tem. Por incrível que pareça, esse aparelho não conecta simplesmente, ele conecta, mas ele dá bugs com as notificações e simplesmente não passa as notificações para o relógio. Isso foi uma condição até esquisita, mas comum quando eu estou testando Xiaomi, mas com esse Redmi Note 11 parece que é a pior situação que eu já tive. Enfim, bugs aqui e ali acabam atrapalhando bastante na experiência geral e acabam dando essa impressão de um aparelho mais simples do que ele realmente é. Enfim, vamos falar de preço se ele ainda faz sentido, né? Bom, esse aparelho tem preços oficiais no Brasil, no site da Xiaomi brasileira, que obviamente são preços exorbitantes demais e que não fazem o menor sentido, né? Pelo preço que é cobrado. Mas claro, tem sempre os aparelhos importados, né? E é mais ou menos esses daí que eu vou falar a respeito, ok? Bom, as versões 464 custam ali por volta dos R$ 1.200, enquanto as 428 por volta dos R$ 1.250, ok? Enquanto a versão de 6 GB de RAM é bem mais cara, por volta ali dos R$ 1.450. Olha, sinceramente, a versão 6 GB de RAM não faz muito sentido, exatamente por já estar muito próximo de aparelhos da própria linha Redmi Note 11, melhores e mais caros. O Redmi Note 11S fica muito próximo do preço da versão de 6 GB, tem câmeras e desempenho bem melhor. Até mesmo o 11 Pro não foge muito desse preço, que ele ainda vai ganhar uma tela 120 Hz e aí um pouquinho maior. Ou seja, se você for para procurar um aparelho mais simples, eu recomendo ali o Redmi Note 11 normal, 4 GB de RAM, 64 ou 128, dependendo da sua necessidade. Se você quiser um pouquinho melhor, pula para o 11S ou o 11 Pro. Bom, por volta aí dos R$ 1.100, R$ 1.200, como competidores a gente tem o Galaxy A23 da Samsung, aparelho que conta com o mesmo processador, mas uma tela bem pior. A gente tem também o próprio A32, que está custando perto dessa faixa de preço, por mais que ele seja um pouquinho mais antigo. Ele vai ter câmeras bem melhores, né? Uma bateria tão boa quanto, mas sim um preço maior, um pouquinho, e um desempenho bem pior. A gente tem também o Moto G31, com câmeras e telas semelhantes, por mais que sem os 90 Hz, e um desempenho bem inferior. Ou seja, na faixa de preço ele até conta com um desempenho melhor do que a maioria dos competidores, né? E ele tem um preço bem competitivo. Então assim, se você tiver afim de um aparelho simples, até os R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200, ele é um celular muito interessante e pode super valer a pena para você que está procurando um desempenho razoável e uma bateria sensacional. Se você tiver afim de um pouquinho melhor, aí eu recomendaria o 11S ou o 11 Pro. Infelizmente eu não posso entrar muito em mais detalhes a respeito do 11S ou 11 Pro, porque eu ainda não tive a oportunidade de testá-lo, mas quem sabe no futuro, né? Com certeza vale a pena se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.